Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Toda a honra seja dada a Jesus, nosso Deus maravilhoso, esse Pai querido ao qual nós servimos. Queremos para sempre estar ao lado dele. Esse Deus que nos protege. Para onde podemos nós ir sem esse Deus? O que somos nós sem ele? Nós não somos nada. Ele é nossa proteção, ele é nosso guardião, ele nos livra do mal, ele nos livra das perseguições. Ele é quem nos livra de toda afronta. Deixe uma mensagem no seu coração que se encontra no livro de Atos, no capítulo 5 e no versículo 22. Mas, tendo lá ido os servidores, não o acharam na prisão, e voltando, lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas que estavam lá fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Glória a Deus por essa palavra. Aqui no livro de Atos ficou relatado esse testemunho dos apóstolos, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele da seita dos saduceus encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os colocaram na prisão. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirou-os para fora. E falou com eles: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo as palavras dessa vida. E assim eles fizeram. Entraram no templo bem de manhã cedo, e quando o sumo sacerdote ouviu que isso estava acontecendo, ele mandou que fosse no cárcere, para que não acreditou no que estava acontecendo, para ver se realmente os apóstolos estavam lá trancados, mas não estavam. Acharam realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abriram, não havia ninguém lá dentro. Que poder desse Deus! Nós, parando para analisar, nós podemos refletir a grandeza de Deus. Foi do mesmo modo como Pedro foi tirado. Pedro estava lá na prisão para ser morto, assim como Tiago, eles mataram Tiago à espada e o povo se alegrou muito. Então, ali eles iriam fazer com Pedro a mesma coisa, para trazer alegria no povo, mas o anjo do Senhor chegou e tocou em Pedro e falou assim: toma tua capa e me segue. Quando o anjo tocou nele, caiu-lhe as algemas da mão, dos pés, e ele disse: segue-me. E o anjo passou com ele a primeira guarda, a segunda guarda. Quando foi passar o portão da cidade, por si mesmo ele abriu e eles passaram para fora. Quando eles viraram uma rua, o anjo desapareceu e Pedro realmente viu que o Senhor estava com ele, que o anjo o libertou e que não era um sonho. Então Pedro estava achando que era um sonho, porque não acreditava no que via. Então aqui com esses discípulos, aconteceu a mesma coisa com Pedro. Eles foram tirados do cárcere com todos os guardas. Certamente o anjo do Senhor abriu as portas. E eles passaram e eles disseram: vai para o templo e anuncia as palavras dessa vida para o povo. E lá estavam eles. E chegando um, anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Então ali o capitão os chamou, os exortou para que não anunciasse esse nome, mas eles responderam:
mais importa obedecermos a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Então, ali os apóstolos não temeram aqueles homens. Não deram ouvido àqueles saduceus ali. Eles continuaram pregando o nome de Jesus. Eles saíram felizes. Retiraram-se da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Os apóstolos sofreram perseguições por causa da justiça. Enchiam-se de inveja, de maldade por causa da libertação que trazia para o povo. E assim é nos dias de hoje. Se nós pregamos a palavra de Deus, se nós anunciamos a verdade, se nós anunciamos o caminho reto, a justiça, a perseguição. Mas Deus, assim como esteve com os discípulos, Ele nos guarda, Ele nos protege. E também se tivermos de padecer por causa do nome de Jesus, que nos alegremos, que sejamos homens e mulheres de Deus capazes de entregar a vida por causa do Evangelho. Então, que Deus levante nessa geração homens, mulheres corajosos, assim como foram os discípulos, assim como foram Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, José. Eles não temeram, não amaram a própria vida. Eles viveram pela justiça. Eles desejaram a justiça. Que Deus levante nessa geração homens e mulheres assim, discípulos, discípulas, capazes de enfrentar até a morte por causa do Evangelho. Que nas nossas orações nós venhamos ser cheios da presença de Deus, pedindo ao Senhor, nos levanta, Pai, levanta homens e mulheres que tenham coragem de exercer na Tua obra a justiça, sem medo. Que o Senhor nos revista de coragem, que o Senhor nos revista de força. Às vezes a gente fica embaraçado com coisas que nos prendem, pecados pessoais que nos prendem, enquanto nós deveríamos estar lutando pelo Evangelho, pela justiça, lutando por almas libertas, vidas transformadas. Então, que deixemos o Espírito Santo trabalhar em nós e que haja em nós essa coragem. Deus levante homens e mulheres corajosos de fazer a obra dele, de não temer por causa da justiça. Hoje, se vamos falar alguma coisa que é reto, que é justo, vamos falar com cuidado para a gente não perder o irmão, senão a gente vai perder o irmão. Vamos falar com jeitinho, porque nós vamos perder a posição. O irmão, ele é um bom dizimista, o irmão contribui muito. Então, que levante homens e mulheres com coragem de sofrer pela justiça da palavra de Deus, não por coisas, por coisinhas que passam, por pecados que nós não estamos conseguindo vencer, pecados que ficam atrapalhando nós de sermos homens e mulheres corajosos diante da presença de Deus. Que abandonemos esses pecados e oremos ao Senhor: Senhor, me faça um varão, uma varoa valorosa, que tenha coragem de enfrentar a palavra do Senhor pela justiça. Então, assim como os discípulos, é tempo de levantar a igreja do Senhor. Se não levantar a igreja do Senhor com homens e mulheres valentes, corajosos, assim como foram os discípulos, não consegue vencer o que tem por vir. A igreja não conseguirá vencer o que tem por vir. Então, é necessário que se levante essa igreja, que instrua homens, mulheres de Deus, que lutem pela verdade, que não tenham medo pela verdade, que tenham amor pelo Evangelho com coragem e justiça, e amor pela justiça. Que o Senhor Jesus nos ajude a tomarmos essa posição, que o Senhor Jesus nos ajude a alcançarmos
essa posição na presença dele, porque é assim que Jesus quer. Homens corajosos de levantar o enfermo, curar o doente, dar vista ao cego, ressuscitar o morto. Essa é a igreja que Jesus quer. Se Jesus disse, obras maiores de que eu fiz vocês farão, por que esses sinais não seguem hoje como antes? Nós precisamos voltar a essa igreja. A palavra de Deus fala assim como foi nos dias de Noé, também será no fim. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e não viram o dilúvio. Mas a palavra de Deus também fala que a parábola das 10 virgens, que veio o noivo e teve um que gritou, aí vem o noivo estava vindo e gritou, aí vem o noivo. Então esses são os corajosos que vão se levantar e vão anunciar, aí vem o noivo. Acordem enquanto é tempo, despertem enquanto é tempo. São esses aí que serão essa voz para despertar as virgens que estão dormindo. Então, que nós sejamos essa voz, que nós não sejamos achados como o povo ali no dilúvio. O dilúvio veio e engoliu a todos, mas que não seja assim com muitos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim a palavra de Deus diz, para que nós não fiquemos de fora, porque se não ouvirmos a voz daquele que gritará, aí vem o noivo, desperta, ficará de fora, assim como nos dias de Noé. Então vamos pedir ao Senhor cada dia que nós possamos despertar, deixar de lado aquilo que impede, coisas mínimas, coisas fúteis que nos afasta da presença de Deus, a preocupação com este mundo. Esse mundo aqui logo vai passar, tudo vai passar. Não preocupemos com o que havemos de comer, beber ou vestir. A palavra de Deus diz, vós valeis muito mais que as aves do céu, e eu cuido de todas elas. Então entreguemos nas mãos de Deus. Ansiedade, está ansioso por aquilo que haverá de comer, de beber, de vestir, entrega nas mãos de Deus. Deus cuida. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele o fará. Portas Ele abrirá, dificuldades passará e a vitória virá. Que o Senhor Jesus te abençoe, te dê a graça e a força para permanecer na presença dEle. Que o processo nosso comece pela oração, pela busca pela palavra de Deus, pelo jejum, para que possamos assim fortalecermos a presença de Deus e não temamos aqueles que matam o corpo, porque aqueles que matam o corpo não pode lançar no inferno a alma. Temei antes aqueles que matam o corpo, ainda pode lançar a alma no inferno. Então que o nosso temor esteja a Deus, que pode todas as coisas. Que o Senhor Jesus te abençoe, te dê a graça, te dê a força. Em nome de Jesus, amém.